Olá, queridos espectadores, aqui estamos usando a versão 3.4.1 do Blender porque é compatível com a versão atual do Blend LuxScore, o renderizador que vamos usar para esta cena. Comecemos criando um plano e redimensionando para um tamanho razoável, digamos 10 vezes o tamanho normal. E agora vamos adicionar, por exemplo, uma pedra de brilhante. Nomeemos ela brilhante, porque brilhante é o nome de um corte típico da lapidação do diamante. Agora vamos adicionar mais umas pedras preciosas à nossa cena para dar uma graça espetacular. E também vou colocar uma pedra de esmeralda que eu modelei segundo um tutorial disponível na internet, e uma pedra com corte de princesa, que é esta aí. Bom, agora temos uma cena com uma câmera, uma lâmpada e 5 pedras e um plano. Vamos criar uma simulação física para as pedras caírem como no mundo real. E coloquemos o plano como um objeto de corpo rígido, passivo, ou seja, ele não vai se mover. E as pedras eu queria colocá-las como ativas no mundo dos corpos rígidos. Agora demos play e o que acontece? As pedras caem de uma forma totalmente alinhada, porque as condições iniciais da simulação não tinham nenhuma variabilidade. Vamos dar uma reajustada nos ângulos, dar uma aleatorizada nas posições e talvez elas caiam de um jeito mais natural. Bela queda esta aí. Bom, o próximo passo é... Se você não gostou muito da queda, você pode ainda mudar um pouco os ângulos e tal, mas devido ao comportamento caótico da física é um pouco difícil prever exatamente o que vai acontecer, mas vá tentando até achar uma solução que goste. Agora vamos mover a câmera, mas se você simplesmente a move dessa maneira, ela vai sempre, você vai ter que apontá-la manualmente para onde você quer. Então eu coloco um objeto vazio para mandar a câmera apontar usando track to, apontar para, digamos. E então eu consigo mover a câmera mantendo-a virada para o objeto referência vazio que não aparecerá na nossa cena. Agora vamos achar uma posição bacana para a câmera, de preferência fazendo com que todos os objetos apareçam o tempo todo, com bastante destaque e equilíbrio na cena. Agora vamos mudar o renderizador para o LuxScore, que é o renderizador mais fotorrealista disponível para o Blender atualmente. Agora precisamos criar alguns materiais. Vamos começar criando material do piso ou da mesa, seja o que você quiser imaginar, para a superfície sobre a qual caem as pedras preciosas. Então vou usar um material polido ou lustroso, mas com índice de rugosidade moderado. Vou deixar por enquanto 0,05, que é o valor padrão mesmo. E agora vou criar materiais com base de vidro para as pedras preciosas, para vermos o efeito da refração. Às vezes, quando criamos um material novo aqui no modo de prévia de renderização, não vemos atualização imediata e por isso eu clico no modo prévia sombreada e volto para o modo prévia renderizada. Agora vamos mudar as cores de algumas pedras. Só que se eu mudo a cor de transmissão, eu estou definindo só a cor da superfície do material. No caso, todo o volume da pedra possui aquela cor. Portanto, vou usar um volume claro no interior do material e escolher a cor de absorção. Assim, eu consigo um resultado mais realista. A diferença do volume claro para o homogêneo é que o claro só possui cor de absorção, enquanto o homogêneo também possui cor de espalhamento interno, o que confere uma aparência mais turva, ideal para certos tipos de pedras. Observe que agora definimos o índice de refração diretamente no volume limpo.
Este aqui é o brilhante, então vamos colocar o índice de refração do diamante, que é 2,41. E... o diamante geralmente é transparente, mas algumas pedras já encontradas possuem uma cor de absorção devida a algumas impurezas. Então vamos colocar aqui uma cor meio azulada e arroxeada, um pouco acinzentada, que é característica da presença de boro. Um diamante deste já foi extraído de Guntur, na Índia, no século XVII, batizado de Diamante da Esperança. Então, a terceira pedra, eu vou colocar vou talvez deixar... esquecemos aqui de mudar a dispersão para ter o efeito de dispersão refrativa, que forma esse efeito de arco-íris na luz refratada, ou de prisma, se vocês preferirem imaginar assim. Eu coloco mais um índice de refração, mais ou menos 1,6 ali e tal, e vamos continuando o processo para as outras pedras. A esmeralda geralmente é verde e possui índice de refração entre 1,57 e 1,60. E aqui o corte de princesa, na verdade, pode ser aplicado a vários tipos de pedra. E agora temos as pedras caindo aqui do jeito que imaginamos. E podemos aqui definir algumas propriedades da câmera. Para isto, selecionamos a câmera e podemos ativar o desfoque de movimento. E vamos ver a diferença. Primeiro eu coloco uma velocidade do obturador maior do que o tempo de um fotograma, que seria o valor 1, só para ver o efeito exagerado. Bom, então renderizemos a cena mais uma vez e dá para ver que há um grande desfoque de movimento ali. Então vamos colocar o tempo de exposição com um valor mais realista e agora o efeito é menor, mas ainda está bastante visível. Dá para reduzir um pouco mais e quando verificamos, bom, agora sumiu tudo. Não há mais desfoque de movimento. Está igual como se estivesse desativado. Vamos ver. Está como se estivesse desativado. Então, se movemos ali a nossa barra de animação, dá pra ver que a animação não está salva. Então precisamos ir em cena, propriedades da cena, e procurar o mundo dos corpos rígidos. E na seção cachê, assar os quadros, digamos assim, bake. Então escolhemos um quadro inicial e um final da simulação, e também o da nossa cena total, da animação, e mandamos um bake. Agora temos aí os quadros todos salvos. E se selecionarmos um quadro qualquer da animação e mandarmos renderizar, mas vamos ativar aqui de novo para comparar sem o desfoque de movimento e agora com o desfoque de movimento. Isso aí. Dá pra ver que mesmo com o valor baixo do obturador, ainda há um certo desfoque de movimento. Agora vamos ativar a profundidade de foco. E para isso escolhemos uma distância manualmente do foco ou um objeto que estará focado. Podemos escolher o objeto vazio que criamos para apontar a câmera. Não precisa ser ele, porque uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas facilita, já que ele está ali no centro dos objetos. Mas agora temos o valor de abertura f 2,8, mas mesmo assim dá baixo o efeito. Então vamos ajustar a base de escala da unidade do Blender. Observe que temos a escala 1 e se selecionarmos aqui uma pedra qualquer, vemos que ela está com dimensões tipo de 2 metros por 2 metros por 1, tanto. Essa está com 1,2 e o plano está com 20 metros por 20 metros. Então vamos reduzir para 1/10. Ainda está grande porque as pedras estão com 20 centímetros, o que é bastante bilionário,
mas nem com 10%, nem com 1% dá para ver mudança na profundidade de foco. O que estamos observando é que a escala de unidade não está afetando a profundidade de foco, porque é como se estivéssemos mudando também a escala do sensor da câmera, que deveria permanecer em 35mm. Então copiemos a unidade de escala como um driver e vamos à câmera e vamos associá-la ao f-stop. Então para isso vou criar uma propriedade nova e nomeá-la f-stop com base em 35mm. Que é como se fosse um f-stop mantendo o sensor da câmera com o tamanho de 35mm, que é o tamanho do filme padrão. Aí colocamos um valor básico, padrão, que seria de uma lente, de uma objetiva entre 1,8 e 22, f22, e já colocaremos o valor mínimo, que seria a abertura máxima do diafragma. E agora vamos criar o driver no f-stop, que considera a mudança do tamanho do sensor. Damos um Ctrl+C aqui no nome da nossa nova propriedade, porque vamos usá-la no nosso novo driver. E agora vamos editar o driver, criar uma nova variável. Esta variável vai ser a propriedade que acabamos de criar. Selecionamos a câmera da nossa cena. E para isso eu colo aqui, entre colchetes e aspas, o nome da propriedade que acabei de copiar de lá. E damos um nome único aqui à variável, sem espaço. Scale length seria o driver que copiamos da unidade de escala na propriedade da cena. Então mudamos de valor médio para a expressão escrita e multiplicamos a unidade de escala da cena pela propriedade que criamos, o f-stop com base em 35. Agora vamos usar o valor aqui embaixo da propriedade que acabei de criar como referência e vamos ver. Agora, se eu ajusto a base de unidade da cena, o desfoque acompanha. É como se eu tivesse escalando tudo, mudando a escala de todos os objetos, mas mantendo o sensor da câmera em 35mm. Agora eu mantenho 1% lá, que seriam manteriam as pedras com cerca de 2 centímetros, e temos um valor realista. Agora então estamos criando uma iluminação nova. Criei um sol. Vemos que puxando essa barrinha, essa bolinha, dá para redirecionar o sol para onde quisermos. A posição do sol não faz diferença na cena, porque ela é como se estivesse no infinito. E agora precisamos ir em mundo, céu, e ligar onde fala ali sol ao sol que acabamos de criar. Assim o céu, que é o céu renderizado pelo Blend LuxCore, vai se atualizar de acordo com a posição do sol. Primeiro o sol estava fazendo efeito. E agora estou criando mais uns objetos, uns cubos que virarão objetos de emissão, ou seja, de emissão de luz, ou seja, novas luzes com um certo volume, e eu tenho a impressão que elas têm uma melhor qualidade do que a luz padrão, por isso eu apaguei a luz que já vem e estou criando esses objetos que agora eu vou aqui nos materiais, criar um material novo, esse mate que não tem nada, e criar uma emissão. Então definimos o ganho, a quantidade de luz emitida, e aí vamos definir o outro eu vou colocar uma cor um pouco mais avermelhada, rosa, vai ser uma lâmpada de fundo, isso vai ao gosto de cada um. Coloquei um ganho de 200, ou seja, 1/5 da primeira. E agora temos aí uma cena bastante interessante. Agora observamos que não dava para ver a luz transmitida pelos diamantes se refletindo na superfície difusa, mas quando
adicionamos o Light Tracing, do traçamento de luz no renderizador, aí é possível ver os cáusticos, que são a luz transmitida através dos objetos na superfície difusa. A parte polida da superfície, ou seja, a parte brilhante, já reflete de todo jeito, mas a parte difusa não, depende dos cáusticos, que é uma outra computação que ocorre por trás. Agora estou movendo as lâmpadas para poder ajustar a cena de um jeito mais interessante, para dar porque no final das contas temos que pensar que nós queremos dar destaque às pedras e não ao reflexo de luz que pode ocorrer no plano. Mas ao mesmo tempo é bom que as luzes também estejam um pouco mais no horizonte e não muito em cima, porque vemos mais da sombra e dos cáusticos. Agora eu vou colocar o removedor de ruído, uma condição de parada para renderizar. Então podemos colocar aqui 10 segundos, que já é bem razoável para uma prévia, e vamos renderizar o quadro. Então contem comigo de 0 a 10. Vamos lá. 1, 2, 7, 10. É um cronômetro bem especial. Dizem que quando estamos nos divertindo, o tempo passa mais rápido. Bom, o removedor de ruído fez o seu trabalho, mas o ruído ainda está na cena. Então vamos olhar na composição. A saída da imagem e a saída do supressor de ruído. Então vamos ligar a saída do supressor de ruído na saída da imagem, adicionar um pré-visualizador para vermos ao vivo o que está acontecendo e comparamos as duas saídas. Vemos que o supressor de ruído fez o seu trabalho. Então vamos deixar a saída com o supressor de ruído e renderizar um outro quadro novamente. Agora, o nosso objetivo é conseguir com que os pontos de brilho intenso realmente tenham um efeito de brilho na lente. Para organizar isso aqui, vamos ligar os nós que estão ligados juntos num conector dos nós. E ligamos aqui, puxamos para lá, e agora vamos adicionar um filtro glare que nos vai dar um brilho especial à cena. Então aqui você pode configurar do jeito que você gosta. Eu uso Shift D aqui para copiar o nó e vou usar um com Fog Glow, que é um brilho mais circular, e o outro com um brilho de pontas, como estamos vendo ali na configuração de 4 pontas. Então dá para dar uns ajustes aqui, reduzir um pouco a intensidade, que estava um pouco exagerada, não precisamos de tudo isso. Aumentar um pouco o limiar para só termos o brilho mesmo quando a intensidade for bastante elevada. E aqui podemos também aumentar a qualidade. Aumentando a qualidade, ele usa uma versão da imagem final com resolução maior, o que significa ter pixels menores e, portanto, o tamanho do brilho acaba por diminuir-se também. Então renderizamos a cena novamente em um quadro qualquer e esperamos que possamos ver algum brilho intenso. Vamos ver, agora a renderização acabou, está passando o supressor de ruídos e agora o compositor, e agora pronto, agora temos lá os brilhos. Mas ainda estou sentindo falta de um certo realce nos brilhos, de um destaque. Então vamos entrar aqui verificar o nosso plano, porque ele está roubando a claridade da cena. Então vamos escurecer a cor difusa do plano, colocar talvez um cinza mais escuro, e vamos aumentar um pouquinho a cor especular, que é a cor de reflexão no ângulo direto com a luz, e vamos ver o que acontece. Espero que agora os brilhos da cena, os diamantes já estão com um certo realce, e os brilhos também. Então podemos deixar mais ou menos por aí e seguir para o próximo passo. Bom, o que vem agora, vamos voltar à composição. Ou o que eu faço? Sim, aqui está a composição, está tudo bem, mas aqui uma opção que temos é reduzir um pouco a rugosidade do plano para aumentar um pouco os brilhos diretos na superfície. Mas o que aconteceu? Os cáusticos foram embora, não estamos vendo mais a luz atravessada
pela computação do Light Tracing. Então vemos aqui que no Light Tracing tem um limiar da polidez mínima para eles serem renderizados. Ao reduzi-lo, vemos que eles são novamente renderizados. Eles têm que ser maior que esse valor aqui, ó. Ou menor, na verdade. Mas aí podemos voltar àquele valor original de 0,05 ou algo parecido, talvez 0,46, alguma coisa desse, mais ou menos assim. Mas aí você pode brincar um pouco com esses valores. Não existe nada pré-definido ali, não precisamos mais daquele limiar tão baixo, que pode, aqui no caso não fará diferença, mas em alguns casos pode aumentar a eficiência da renderização. E renderizamos um outro quadro qualquer e vemos um brilhinho ali. Então, como estamos fazendo uma animação que terá vários quadros, obviamente, não precisamos ter muitos brilhos por quadro, senão pode ficar até exagerado. Mas se tivermos um brilho ou outro por quadro, no total da renderização teremos aí uma impressão de que constantemente estamos vendo brilhos nas pedras. Vamos ver um outro quadro aqui mais do início, de quando os diamantes ainda estão caindo, ou as pedras preciosas, né, na verdade. Está muito bonito. Ali também vemos a luz passando através de diversas pedras, os mesmos raios de luz. Mas aqui, como nós mudamos a escala de unidade da cena, vamos recalcular a massa. E aí pergunta o material, garbage, lixo, é justamente o material das pedras preciosas. Não temos materiais de pedras específicas, mas vamos colocar um material como se fosse uma densidade do vidro, que provavelmente não estará muito distante. E isso poderá conferir uma queda mais realista fisicamente, mas na verdade isso não fará tanta diferença nos resultados. Mas aqui podemos deletar o bake e refazê-lo, e assamos os quadros novamente e temos uma animação que agora está de acordo com a massa dos objetos, calculada de acordo com a densidade e o tamanho. Ali vamos verificar, as massas estão em 0,00 poucos quilos, ou seja, alguns gramas de massa. E agora podemos ajustar também a profundidade de foco da câmera. Vamos na câmera e descer naquele valor, naquela propriedade que criamos, que vai ser o f-stop de acordo com na base de um filme de 35mm. E agora colocamos existem alguns valores de câmeras que existem na realidade. Eu estou tentando pegar alguns deles, né? O f5,6 é um valor conhecido, por exemplo. Mas se você ainda acha que está com muito desfoque, ainda podemos aumentar mais para fechar mais o diafragma. E assim obtemos uma profundidade de foco um pouco maior, o que significa que os objetos mais no fundo e mais no primeiro plano se desfocarão menos. E agora fazemos alguns testes, renderizando alguns quadros, exemplos da cena, e tudo parece muito bem. Agora vou dar uma aumentada aqui na dispersão do diamante, porque o efeito está um pouco tímido, digamos assim, tanto no diamante quanto na outra pedra transparente, para dar uma graça maior em termos de cores às pedras que não têm uma cor de volume, uma cor de absorção. Pronto, agora fazemos o teste com um outro quadro para ter uma ideia de como a cena vai aparecer. Agora temos um quadro pronto e vamos dar uma olhada em outras especificações do renderizador no que diz respeito ao gerenciamento das cores, finais. Então vamos aqui na aba de renderização, que aí vemos a imagem já renderizada, o último quadro que renderizamos, e podemos testar as diversas pré-definições de gerenciamento de cor. Então, no modo de transformação da visualização, temos alguns padrões. O padrão de cor falsa, não. O padrão cru, que mantém todo o alcance dinâmico, mas serve para uma pós-edição.
E aí temos o log, o filmic log e o filmic, mas o filmic é o padrão que geralmente é usado hoje pela maioria das câmeras. E aqui uma aparência em termos de contraste. Então ali temos várias pré-definições, desde baixo contraste, de contraste muito baixo até contraste muito alto. Aqui vocês podem ver como essas opções alteram a cena. Eu vou deixar um contraste médio-alto porque aumenta ainda um pouquinho mais o realce dos brilhos. E aqui eu posso diminuir também a exposição para dar uma escurecida geral na cena, mas ainda mantendo os brilhos com destaque. Vocês podem ver aqui diferentes valores, como eles afetam, e vou deixar um valor mais ou menos nesta faixa. E assim está pronta a nossa cena. Antes de renderizar a animação, não se esqueça de dar o nome ao arquivo de saída, definir o codec de vídeo e outros critérios de qualidade. Agora está pronta para renderizar e muito obrigado por assistirem. E no mais, se você gostou do vídeo, você pode me mandar um diamante, também aceito esmeraldas, barras de ouro e coisas do tipo, né?